O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma tributária vai sair bem feita ou não vai sair. Entre outros pontos, esse projeto corrige a tabela de pessoas físicas, prevê tributação sobre dividendos pagos por empresas acionistas que até agora são isentos. Segundo o ministro Paulo Guedes, essa proposta enviada ao Congresso não gera um aumento da carga tributária. Ou vai sair bem feito ou não vai sair. Não vai ter esse negócio de aumentar imposto, isso é conversa, não vai ter isso não. Se sair uma versão com as dosagens, porque há conceitos que são universais, né? Você vê que o imposto de renda sobre dividendos, embora por elegância teórica, a gente saiba que seria muito bonito tributar antes e deixar a estrutura financeira neutra, isso é tudo muito bonito, mas a verdade é que socialmente é muito difícil você explicar. O imposto sobre dividendos está entre 20% e 40% no mundo inteiro. No Brasil é zero. Bem, para falar sobre esse assunto, conosco e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, ao vivo aqui neste sábado, o professor Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, que já falou com a gente no Jornal Gente, com o comecinho da reforma tributária. A gente falou, professor, quando tiver novidade, nós falaremos de novo. E aqui estão as novidades. Bom dia, professor. Bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. Quando nós nos falamos, a gente tinha só a primeira... Na primeira fatia da reforma, né, professor? Isso. Agora já temos aqui a segunda fatia, bem mais polêmica, porque mexe com correção da tabela do imposto de renda, com o imposto de renda das empresas e também com a tributação de dividendos. E está tendo uma grita agora no setor produtivo em relação à possibilidade de aumento da carga tributária se esse projeto for para frente dessa forma. Pelo que o senhor viu até agora, aumenta ou não aumenta a carga tributária, professor? Olha só, Thaís, aumenta brutalmente a carga tributária. A equipe econômica anuncia que o projeto é neutro em termos globais. Então, o que significa isso? Que retira de um local onde talvez esteja havendo alguma tributação adicional e passa para outros. Então, a visão de neutralidade não é uma visão orientada às camadas dos contribuintes, mas sim uma lógica global. Isso está errado. Nós temos que fazer justiça tributária e capacidade contributiva é medida individualmente, não é, por cada segmento. Então, você imagina uma empresa do setor de serviços, tá? Qualquer empresa do setor de serviços, ela hoje estará certamente no lucro presumido. Então, ela paga PIS/COFINS a 3,65, ela, nessa condição de PIS e COFINS a 3,65, ela vai pagar na ordem de 15% de lucro presumido. Então, esse é a carga tributária global dessa empresa. Você vai dizer, poxa, professor, mas esse valor está aquém daquilo que nós deveríamos ter como carga tributária dessa pessoa jurídica. Então, vamos dosar o lucro presumido. Agora, qual é a proposta do governo? Que esta pessoa pague agora mais 20% de dividendos. Então, isso salta para 35%. Né? Esse jogo combinado entre PIS e COFINS, tributação da renda e também a tributação de dividendos precisa ser feito ao mesmo tempo. Porque o que o governo está propondo é criar a CBS, que é a contribuição que vai substituir o PIS e COFINS, que vai sair de 3,65% do cumulativo para 12%. O lucro presumido certamente terá um impacto, não de grande relevância, ele vai ficar mais ou menos onde está, e na sequência 20% de dividendos. É lógico que aqui há uma carga tributária, não ampliada em todos os sentidos. Existe uma questão, professor, bom dia, Ana Paula falando, que vem criando uma preocupação muito grande também, que é com a volta de uma cobrança que pode trazer uma certa insegurança jurídica, inclusive, né? Que é com a tributação sobre ganhos que os fundos tiveram, inclusive no passado. Isso é algo que depois que foi colocado no projeto, que foi apresentado, obviamente não foi bem recebido. Inclusive, o ministro Paulo Guedes foi bastante questionado por
dezenas de empresários com os quais ele almoçou nessa semana, conversou e discutiu esse projeto de reforma. Como que o senhor enxerga esse ponto e como que o senhor colocaria esse trecho ou tiraria esse ponto do projeto que deve seguir agora sendo encaminhado em Brasília? Excelente pergunta. Eu só complementaria a anterior para dizer o seguinte: a questão do aumento de carga tributária vem numa compreensão sistêmica, porque no mundo inteiro, Ana Paula, não existe a figura do PIS e COFINS, de uma tributação sobre receitas, como temos no Brasil. No exterior, o que se tributa são os lucros e depois os dividendos. No Brasil, nós estamos tributando a etapa anterior, que são as receitas, os lucros e agora os dividendos, né? Nesse sentido, o texto da proposta não trouxe nenhuma regra de transição. Nós estamos há 25 anos com esse regime. E não pense o ouvinte que não tributar dividendos no Brasil é algo que nos faz muito diferente do mundo. Como eu disse, nenhum país tributa receita, né? Então, nós tivemos essa peculiaridade de começar a tributar a 1%, depois passou a 2,65%, depois passou a 3,65% no cumulativo. Aí veio uma demanda pelo não cumulativo, fomos a 9,25% de PIS e COFINS. A proposta atual é ir para 12%. Ora, nos dividendos, como está proposto, são 20% quando da distribuição para quem receber, né, esses 20%, esses dividendos. Entretanto, não há nenhuma regra no texto que excepcione a tributação dos lucros acumulados. Ora, isso é querer tributar o passado, não é? E, lógico, a Constituição tem um princípio, que é o da irretroatividade das leis tributárias, que proíbe, logicamente, não é, que os lucros ou que qualquer situação tributária pretérita possa ser objeto de tributação. Não há dúvidas que a Receita Federal trabalha com a ideia de que a distribuição de lucros ocorre no futuro, não é? Ocorreria pós 1º de janeiro de 2022. Então, consequentemente, estas distribuições que seriam tributadas. Contudo, veja bem que loucura. Se esse projeto andar, nós teremos uma distribuição de dividendos ao longo desse ano de todas as empresas. Ninguém vai ficar sozinho para pagar essa conta de 1º de janeiro, então essa arrecadação não irá acontecer. E essa aceleração de distribuição de dividendos, o que trará para o Brasil? Né? Só coisas negativas. Né? Nós teremos redução de investimentos, né? a redução de reinvestimentos de lucros. Nós teremos a devolução de dinheiro para o exterior, portanto, isso vai afetar drasticamente o câmbio, aliás, já começou a afetar, não é? E no caso dos fundos, que a sistemática é a mesma, não é? Porque também ali seria aplicável no caso da distribuição dos fundos fechados e também de fundos no exterior, deveria ser feita a tributação do volume acumulado. A repercussão será a mesma e só trará coisas negativas para a economia. O que é que eu tenho sugerido? Que nós façamos, primeiro, uma regra de transição para que, com isso, nós tenhamos uma progressividade da entrada em vigor dessa legislação, né? Afinal de contas, se não for medida arrecadatória, se não tiver intuito arrecadatório, então vamos organizar a situação, porque havia um estado de confiança nos investidores de que não existiria essa tributação no Brasil, não é? Então nós temos que criar regras de transição. E a segunda, como eu disse, uma progressividade, ou seja, temos um projeto que está no Senado Federal, que é o PL 2015 de 2019, que tem alíquotas que começam em 5%, passam a 7,5%, vão a 10%, 12,5%, até chegar a 15%. E o mesmo acontece com a tributação da renda, que vai decrescendo de 34%, numa proporção que chega a 20%. Então, com isso, você passa a ter, né, uma tributação equânime, muito parecida com a que se tem hoje. Eu gosto muito dessa proposta e acho que a progressividade, junto com regras de transição, e também, Ana Paula, isso nós não podemos esquecer, uma progressividade do valor recebido. É claro que dividendos de 30, 40 mil reais,
não é? Não são a mesma coisa de dividendos de centenas de milhões. Então, é lógico que para esses valores deveria ser reservada uma alíquota maior, né? E também, dentro de uma progressividade, os menores valores, dentro de faixas, deveriam sofrer tributações diferenciadas. Essa tem sido a minha proposta, eu, inclusive, já expus essas sugestões a algumas integrantes do governo nesse sentido. O professor Heleno Torres, que é professor de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, falando conosco sobre reforma tributária. Professor, quando a gente fala em reforma tributária, parece que é quase unanimidade. Hoje a gente está descobrindo que a dificuldade é qual reforma, não é? Tem que mexer, mas mexer como? O que se esperava de forma geral de um momento em que o país fosse mexer no seu sistema tributário? Primeiro, que ele fosse simplificado e aí, numa situação ideal, que também houvesse algum tipo de redução da carga tributária, na pior das hipóteses, mantendo o que a gente tem hoje num formato mais simples. Formato mais simples, essa reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes entrega? De nenhuma forma. Primeiro que a classe média sai extremamente penalizada, né? Nós temos hoje um modelo na tributação de pessoa física de declaração simplificada, e essa declaração simplificada ela é muito usada pelas pessoas, geralmente dessas faixas, né, que recebem mensalmente na ordem de, enfim, 4 a 10, 12 mil reais. Por quê? Porque elas não têm, geralmente, uma vida financeira muito complexa, né? Ou aposentados também. Então, no geral, a classe média brasileira, ela usa muito a declaração simplificada do imposto de renda. E tem uma vantagem implícita nisso, que esta simplificada admite um desconto padrão na ordem de 20%. Pois bem, o que faz a proposta? Acaba com essa declaração simplificada abaixo de 40 mil reais por ano, né, de ajuste anual, e, para valores acima de 40 mil reais, mantém apenas para os valores abaixo de 40 mil reais, e, consequentemente, elimina o desconto padrão da classe média. Né? Isso o governo não diz. Né? Isso a Receita Federal não fala, né? Que está eliminado o desconto padrão, né, dessa declaração simplificada. E, consequentemente, esses R$ 2.500 de atualização vão desaparecer, porque isso só ficará para realmente essas pessoas que ganham menos de 40 mil reais por ano, somando todos os rendimentos. É nesse contexto que nós vamos totalmente no sentido oposto ao exterior, né? Vamos lembrar um político americano que nas suas campanhas a presidente da República, né, dizia que iria implantar uma declaração que pudesse ser feita num cartão postal. Né? No mundo inteiro a tendência é a simplificação, Thaís. E aí chegamos, de repente, né, a este absurdo aqui no Brasil de retomarmos para praticamente todas as faixas, a partir de 40 mil reais anual, a declaração completa, acabar com o desconto padrão para todos, o que é realmente lamentável, e, excetuado esses que estão nessa faixa, né, abaixo de 40 mil reais, e sem falar da questão de tributação da pessoa jurídica, porque aqui a discussão sobre dividendos, por exemplo, ela vai sofrer alguns ajustes. Então, muitas atividades, setor imobiliário, etc., estão obrigadas a deixar o lucro presumido e passar para o lucro real. Então, ela terá que, obviamente, fazer uma apuração das suas rendas com uma contabilidade mais complexa, o que vai trazer mais custos para muitos contribuintes. Então, o contribuinte brasileiro tem que ficar muito atento, porque essa sugestão de bondades que tem sido propalada pela equipe econômica, ela é uma meia-verdade. Na prática, essa atualização da tabela do imposto de renda é um dever do Estado. Ele não está entregando nenhum benefício.
Isso está desde 2015 sem atualização, precisava ser feita uma atualização, agora chegou-se aí uma fase mais ou menos de 31% dessa atualização, mas isso entrega muito pouco, porque na verdade é a inflação acumulada do período. Professor, do que está nesse projeto que começa a tramitar agora no programa, a gente sabe que muitas vezes o projeto inicial do Executivo tem as chamadas gorduras, não é? Alíquotas a mais, regras a mais, que são colocadas ali justamente para entrar em negociação, para que o bode da sala seja retirado e haja essa sensação final de que o projeto melhorou quando essa já era a intenção melhor. Só vê algum bode na sala nesse projeto, professor? Ótima pergunta. Tem vários, Thaís, vários bodes, gordinhos inclusive. Né? O primeiro deles é essa tributação de dividendos a 20% e uma redução minúscula de 5% no imposto de renda e, consequentemente, também na tributação do lucro real e do lucro presumido. Né? Essa é a primeira. Eu acho que isso tem que sofrer uma adaptação. Inadmissível ter uma alíquota acima de 15% em dividendos, até para equalizar com aquela alíquota que está sendo aplicável aos fundos. Né? Todos os fundos serão tributados a 15%, excetuado alguns, que eu também tenho sugerido, que ou bem isenta todos ou bem tributa todos, porque senão nós teremos ilhas fiscais dentro do sistema financeiro de investimentos, melhor dizendo, e isso trará, não é, uma migração, né, excessiva de investidores para certos tipos de investimentos que será muito ruim. Então, é lógico que isso também é outro bode na sala, né? Tributar os fundos imobiliários que hoje, nessa pandemia, né, basicamente nós temos 3 setores que crescem: construção civil, serviços e agronegócio. Pois bem, a construção civil muito em razão dos fundos imobiliários. Agora, nós vamos ver que o CRI, por exemplo, ou o LCI, estão isentos. Então, nós não podemos continuar com essa disparidade, temos que tributar todos igualmente. Isso será uma das gorduras que virá a ser ajustada, mas especialmente a do imposto de renda. A tributação de 20% deve cair para uns 15%, deve ter uma alíquota progressiva para chegar até aí, como eu sugeri, né? E acho que isso já é maduro dentro do Congresso, porque é um projeto que está em tramitação no Senado há algum tempo. E, ao mesmo tempo, de outra banda, nós temos essa questão da redução do imposto de renda. Os Estados Unidos reduziram a 21%. Eu acho que o Brasil não pode fazer diferente, né? A tributação da renda tem que ficar por aí, na ordem de 20%, 21%. Então, com 20% da tributação da renda e 15% da tributação de dividendos, aí sim, nós ficaremos com a carga tributária total, né, da ordem de 35%, que é a carga tributária atual. Aí eu estou de acordo, né, e o governo poderá ter essa vantagem, né, de fazer aquilo que o ministro Paulo Guedes sempre quis. Né, ele sempre diz que quer tributar menos a empresa e mais o investidor. Então, ótimo, a oportunidade é essa. Agora, o que nós não podemos aceitar, né, são os excessos e os tratamentos diferenciados que estão aí. Mas tem muitos capítulos, né? Tem alguns capítulos muito técnicos, como reorganizações societárias, tributação de variação cambial, tributação de vendas indiretas de bens no exterior. Então, temos planejamentos tributários que estão sendo ajustados, alguns corretamente e outros com a mão muito pesada. Nesse caso, por exemplo, de tributar ganhos de capital indiretos, de vendas indiretas de sociedades no exterior, eu acho que também precisará ter ajustes, obviamente, né? A variação cambial. Você imagina alguém que fez um investimento, né, com dólar a 2,75, hoje está a 5,30, não porque ele queira, mas por um fato do Estado. Né? O Estado é que propiciou essa valorização do real. Então, consequentemente, nós temos que ir atrás de mecanismos para ponderar isso, porque senão esse ganho de capital é fictício, totalmente fictício, né? Então nós temos que ajustar essa tributação de variação cambial e tantas outras situações que merecem aqui registro de que podem ser pequenos, né, bodes, outros maiores também, mas que certamente o relator não deixará que estes pontos passem sem ajustes no Congresso.
Tá certo. Bom, deixa eu agradecer aqui então, Thaís, ao professor Heleno Torres, professor titular de Direito Tributário da USP. Professor, obrigada pelo seu tempo, obrigada aqui pelos esclarecimentos. Como a Thaís falou, certamente a gente vai voltar a se falar aqui na Rádio Bandeirantes à medida que esse projeto caminhar, né, seguir por lá em Brasília. Bom sábado para o senhor. Obrigado, igualmente a todos. Obrigado. Muito obrigada. Agora